Apocalipse capítulo 20. Faz tempo que eu não ouço pregações de Apocalipse, faz bastante tempo. Tem gente aqui que nunca ouviu uma pregação em Apocalipse, mas vai ouvir hoje. Tem gente que tem medo de ler Apocalipse. Não precisa ter medo de Apocalipse. Nós vamos meditar na palavra de Deus. O último livro da Bíblia, Apocalipse 20. É um dos últimos capítulos, né? Do livro de Apocalipse. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler? Versículo 1 diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por, o que diz na sua Bíblia? Por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que aparece de novo, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e vieram e reinaram com Cristo, aparece de novo, durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele. Daí de novo, reinarão com ele 1000 anos. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, fala conosco nesta manhã, nesse domingo. Precisamos ouvir Tua voz, revela a Tua vontade às nossas vidas, que nada nos impeça de sermos ministrados por Ti. Nos abençoe e nos dê perfeito entendimento da Tua palavra. Nos abençoe em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor com bastante alegria. Aleluia. Antes de eu começar a pregar, olhe para quem está ao seu lado e diga assim: Deus vai falar com você nesta manhã. Aleluia. Vamos lá? Olhe para mim aqui. Queridos, terceira pregação que eu falo do tema, a grande tribulação e o juízo final. Estamos usando este quadro ilustrativo, o nosso panorama escatológico de Apocalipse. O que nós estamos falando? É dessa linha do tempo. Eu coloquei esse quadro para ficar talvez de mais fácil entendimento, apesar de ser um tema tão complexo. Falar de escatologia ou escatologia é falar do assunto das coisas futuras, falar daquilo que vai ainda acontecer. Por que se torna complexo? Porque os livros, as narrativas que falam deste assunto são livros que eles usam a figura, eles usam o literal, mas também se utiliza de figuras, se utiliza de símbolos. Então fica difícil. Você lê, por exemplo, o livro do profeta Daniel. Você lê Daniel capítulo 9, que fala sobre semanas. É complexo, porque você precisa interpretar o que o texto está nos informando, nos dizendo. Você lê Apocalipse, 22 capítulos, e é complexo o Apocalipse. Por quê? Porque Apocalipse, ele não está escrito numa linha reta, ele não está escrito de forma gradativa, ele não segue uma linha, uma lógica linear. Então você precisa entender os fatos
para que você possa ler aquele texto, aquela parte, aquele fragmento do texto e compreender de qual momento que ele está dizendo. E o desafio de entender as simbologias que aparecem. João, por exemplo, quando ele vai falar e escrever algumas coisas em Apocalipse, ele fala: eu vi um homem assentado sobre um cavalo branco, e os seus olhos eram chamas, eram como chamas de fogo. Não é chama de fogo, é como uma chama de fogo. Ele usa a linguagem comparativa. Os seus pés eram como, ou seja, ele não está dizendo o que era, mas era algo parecido. Ele está usando dessas figuras de linguagem para expressar algo que ele viu, da visão que ele teve estando lá na Grécia, na ilha de Patmos, e ele tenta escrever. Então tem todos esses desafios para a gente compreender os livros proféticos, entender Apocalipse e entender essa ideia aqui dessa linha do tempo. Eu vou explicar para vocês em instantes apenas o que eu já falei e o que eu vou falar hoje. No meu primeiro domingo, eu falei desse trecho aqui. Cadê ele? Ah, que pena. Aqui. Eu falei dessa primeira parte aqui, ó. A primeira vinda de Jesus. Quando Jesus veio, João capítulo 1 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós o vimos, nós tocamos, nós somos tocados por Ele. Jesus fica na terra por 33 anos, o seu ministério. Na verdade, o seu ministério de apenas 3 anos, porque ele iniciou o ministério com 30 anos. Então nós falamos sobre isso. E Jesus chega para os seus discípulos e fala: eu vou morrer, está vendo uma cruz? Eu vou morrer, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, enviarei para vós o meu Espírito Santo, o meu Espírito Consolador. A palavra Consolador é a palavra Paráclito do grego. Eu vou enviar para vós o meu Espírito Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas, tudo aquilo que vocês devem fazer. Mas eu voltarei, eu volto. E os discípulos eram: o Senhor vai voltar? Vou. Mas quando o Senhor vai voltar? Diga para nós quando, diga para nós em que dia que vai ser isso. E Jesus falou: não vos compete saber o dia nem a hora, apenas o Pai sabe. Mas eu darei para vocês alguns sinais, para que vocês identifiquem, para que vocês vejam e identifiquem antes da minha vinda. E quais são os sinais? Nós falamos sobre o princípio das dores. E ao falarmos sobre os princípios das dores, foi a minha primeira aula. Eu fiz uma síntese dizendo que nós devemos olhar, não sei se vocês lembram, para 4 pilares para nós lembrarmos bem sobre os princípios das dores. E Jesus falou no primeiro momento: observe que antes da minha vinda, observe a sociedade. E olhar para a sociedade, Jesus falou o quê? A sociedade que vai anteceder a minha vinda vai ser uma sociedade perversa, uma sociedade egoísta, uma sociedade materialista, uma sociedade violenta. A sociedade antes da vinda de Jesus é uma sociedade sem amor. Exatamente o que nós estamos vivendo, onde nós temos pouquíssimas pessoas detendo todo o recurso financeiro, monetário do mundo, recurso capaz de exterminar a fome mundial. Não era para existir fome em nenhuma parte do mundo. Não era para existir pessoas morrendo sem saneamento. Não era para existir pessoas morrendo sem vacina. Não era para existir pessoas morrendo por falta de hospital. Por quê? Porque existem pessoas que têm recurso financeiro suficiente para acabar com a fome mundial, mas elas não fazem isso.
é uma sociedade que não ama, é uma sociedade violenta, é uma sociedade que mata por causa de um celular, é uma sociedade que mata, por causa de um carro, é uma sociedade que mata por causa de dinheiro, por causa de poder. É essa sociedade que Jesus falou que vai trazer avanço científico, uma sociedade que tem capacidade de enviar uma sonda para Marte, de enviar o homem para a Lua, de ver se em Marte tem água, mas não tem capacidade de ajudar as pessoas que morrem de fome, a população mundial que está morrendo de fome. É essa sociedade nossa. É uma sociedade que nós encontramos em São Paulo, mais de 1 trilhão arrecadado de impostos, 1 trilhão e 600 de impostos, mas não tem capacidade de resolver o problema de 25, 30 mil pessoas que moram nas ruas, de tantas pessoas que moram em favelas. Como é que pode, pastor? Eu não sei. É a sociedade da volta de Jesus. Jesus está voltando. Quem entendeu, diga amém. Ele falou: observe a igreja. E a igreja é uma igreja que vai apostatar da fé, uma igreja materialista, uma igreja voltada à teologia da prosperidade, uma igreja voltada ao enriquecimento, uma igreja voltada ao egoísmo. A minha igreja é a melhor, a minha igreja é a maior, a minha igreja é mais importante, só é salvo se participar da minha igreja. É essa loucura que nós vamos viver e que nós já estamos vivendo. Jesus disse: uma igreja que vai esfriar, uma igreja que vai julgar, uma igreja que vai apostatar da fé, vai deixar a fé verdadeira. Nós falamos de Brasil, nós falamos de América Latina, mas se você for para a Europa, em muitos lugares que existiu uma catedral lá na Europa, uma igreja lá na Europa, já não existe mais. Nos Estados Unidos, muitos lugares que eram uma igreja, está lá vazio, se tornou uma outra coisa. Por quê? Porque tem se esfriado. As pessoas têm deixado de buscar a Deus. Em muitos países da Europa, o islamismo cresceu tanto, islamismo, os ateus. Você vai em países como a França, por exemplo, cristão, uma minoria. As catedrais lá da França, por exemplo, é um museu onde as pessoas vão lá tirar fotos. Por quê? Porque vazias. Na Inglaterra, igrejas vazias. Estados Unidos, igrejas vazias. Ah, mas tem uma igreja ali, uma igreja aqui, pastor, que está cheia. É uma ou outra. Porque o que está acontecendo é um esfriamento. Posso ouvir um amém, queridos? As igrejas hoje em dia, Brasil, pastor, mas tem igreja lotada. Eu sei que tem, mas vai ver porque as pessoas estão na igreja em busca de prosperidade, em busca de riquezas, em busca do amor, aleluias, mas não está em busca da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Mas vai ficar uma igreja remanescente, uma igreja que vai continuar buscando a Deus. E eu espero em Deus que eu e você sejamos esta igreja que permaneça buscando a presença de Deus. Amém? Você pode glorificar ao Senhor por isso, aleluia. Glória a Deus. Uma igreja perseguida. Nós estamos ouvindo falar muito de Afeganistão nesses últimos dias, ouvindo muito falar. É exatamente isso. O Afeganistão é um país muçulmano, sunita, extremista, radical, onde eles vivem o islamismo. Eles têm uma concepção do islamismo muito radical. Nem todo muçulmano tem essa ideia do Afeganistão, mas é o que nós estamos vendo, rumores de guerra. Nós estamos vendo isso, vivendo isso. E não é só lá, existem muitos outros países passando por essa realidade. Jesus falou aqui no final dos tempos: observe a natureza vai mostrar que eu estou voltando. Então nós temos terremotos, maremotos, nós temos o aquecimento global acontecendo. Eu já tenho falado isso aqui. Nós temos visto a temperatura crescendo, aumentando cada vez mais. Nós temos visto países como a Espanha dizendo que a temperatura chegou em 49 graus lá. Calor absurdo. Como é que pode? Como que sobrevive? Não tem como. Em lugares onde a temperatura sempre foi 20 graus abaixo de zero, a temperatura está mudando. Lugares que nunca choveu, chovendo.
Lá na Groenlândia, por exemplo, chovendo, por quê? Desequilíbrio na natureza, as geleiras derretendo, aumentando o nível do mar, um mar invadindo a terra. Jesus falou, final dos tempos. Observe a natureza, o ecossistema todo bagunçado. Foi o que Jesus disse. Final dos tempos. Quem entendeu, diga amém. E Jesus falou, em último lugar, observe a política, governo único. E semana passada eu falei sobre isso, que é o governo do anticristo. Então o que vai acontecer aqui são sinais. Daí acontece o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada, se encontra com o Senhor, vai reinar com Ele. E nós temos aqui o início das últimas semanas. São 7 anos da tribulação, divididos no meio. Aqui tem uma divisão. Os 3 primeiros 3 anos e meio de uma falsa paz, uma pseudo-paz, onde o anticristo reina. No final dos 3 anos e meio, ele rompe o contrato com a humanidade, e começa-se então a última parte, os 3 anos e meio final da tribulação, onde os que desejarem ser fiéis a Cristo, não aceitando a marca da besta, serão perseguidos, serão mortos, martirizados. Onde os judeus vão se converter, dizendo aquele Cristo era realmente o Filho de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então serão 7 anos onde o cristão será perseguido, onde o judeu será perseguido, onde aquele que resolver permanecer fiel ao Senhor será perseguido, será morto, será martirizado. Então na semana passada, onde eu parei? O pastor parou aqui. E aqui, depois de 7 anos de tribulação, o que acontece? Acontece a segunda vinda do Senhor e o início do reino milenar. Quem entendeu, diga amém. E sobre o reino milenar, é importante, antes de eu destacar esse período, que nós não encontramos dificuldade para entender. Por exemplo, todos entendem que Jesus voltará. Isso é uma questão indiscutível. Posso ouvir amém, queridos? Diga para o seu irmão, Jesus vai voltar. Ninguém discute isso, que Jesus vai voltar. Ninguém discute que Ele vai julgar as nações, que Ele vai julgar os incrédulos. Não se discute isso. Ninguém discute que Ele vai julgar os que estiverem vivos e os mortos, que todos serão julgados. Ninguém discute isso. Que Ele vai ressuscitar os mortos para serem julgados. Quem entendeu, diga amém. Isso ninguém discute. Que existe um céu onde nós teremos um descanso eterno, isso também ninguém discute. São verdades que nós não discutimos. E também nós não discutimos que Ele vai reinar.